Hoje nós vamos falar sobre modificação do nome. Quando a gente fala em modificação do nome, envolve o prenome e os sobrenomes. Eu, por exemplo, me chamo Suelen Fernandes Paisante Caldeira. Suelen é o prenome para o direito e os outros são os sobrenomes. A lei, ela tem regras específicas para mudança de prenome e sobrenome. Vamos lá, vamos começar do prenome. Para que você modifique o seu prenome, você precisa ir ao cartório ou até por meio de procuração e não precisa revelar o motivo pelo qual você quer mudar o seu prenome. E você vai conseguir fazê-lo com facilidade, porque desde 2018 há essa permissão legal. Em relação aos sobrenomes, nós temos algumas regras. Por exemplo, nós podemos incluir um sobrenome de família. Vou dar um exemplo aqui, o meu pai chama Renato Paisante. Ele não tem o sobrenome da mãe, então hoje, se ele quiser incluir, ele pode incluir esse sobrenome. Há a possibilidade também de se fazer, por meio do cartório, a inclusão ou a exclusão de um sobrenome do cônjuge, que na época do casamento a pessoa optou de uma forma ou de outra e hoje ela quer modificar. Há ainda a possibilidade de excluir o sobrenome do ex-cônjuge, pois na época do divórcio a pessoa não se atentou a isso, não quis, e agora ela tem interesse de tirar o sobrenome do ex-cônjuge. E a lei permite ainda que seja feita em cartório a mudança do sobrenome quando há modificação nas relações de filiação. Por exemplo, há uma pessoa que foi adotada por um pai socioafetivo, então ela passou a ter dois pais. Ela pode sim modificar todas as outras documentações dela, como certidão de casamento, registro dos filhos e tudo mais. Os demais casos de modificação, eles exigem ação judicial. Nós temos aqui no Brasil dois casos emblemáticos que tramitaram no STJ, que é o caso de Romero Brito. Brito é o sobrenome desse artista plástico e o sobrenome familiar dele é Brito com um T, mas ele assinava as obras de arte dele com Brito, com dois T's. E aí ele pleiteou judicialmente a modificação desse nome e o STJ entendeu que não, ele não poderia fazer isso, pois descaracterizaria o nome familiar dele. Nós temos outro caso também de Carla Santos, que entrou na justiça para adquirir um nome indígena. Ela gostaria de ter mudado todo o seu nome para um nome indígena. O STJ também entendeu que ela não poderia fazer isso porque ela perderia a identificação, a identidade dela, suprimindo todo o seu sobrenome familiar. Então, verifica-se que a supressão de todos os sobrenomes, ela não é aceita pela justiça brasileira. Mas e no caso de cidadania, de dupla cidadania? O que acontece? Há um entendimento do STJ que, em caso de dupla nacionalidade, o cidadão ele não pode ser prejudicado e os registros dele podem sim ser modificados no Brasil, desde que não prejudiquem a terceiros.